Olá pessoal, meu nome é Antônio, eu faço parte do projeto de tutoria Produção de Materiais Dinâmicos para a Química Fundamental e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre equilíbrio químico. Bem, antes de entrarmos de fato no assunto, precisamos saber que o equilíbrio químico ele está muito bem relacionado com a estequiometria. E a estequiometria, por sua vez, ela trabalha com a quantidade de elementos ou espécies químicas em uma dada reação química. Em geral, representamos uma reação química através de uma equação do tipo simbólica, em que os reagentes são colocados do lado esquerdo e os produtos são colocados do lado direito. E estes são separados por uma seta que ela indica a direção da reação. Por exemplo, temos a reação de cobre sólido reagindo com nitrato de prata, formando nitrato de cobre com a solidificação de prata metálico. Vemos no vídeo que a prata proveniente do nitrato de prata se precipita e o nitrato de cobre 2 é formado em solução. Esse é um exemplo de uma reação espontânea e irreversível. Um outro exemplo de uma reação irreversível, isto é, uma reação que tem apenas uma direção, que é a de conversão de reagentes a produtos, é a mistura do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, com o nitrato de prata, formando nitrato de sódio em meio aquoso e cloreto de prata, que é um precipitado de coloração esbranquiçada. Certo, Antônio? Mas por que os produtos não podem se tornar reagentes? Bem, na verdade eles podem, mas sob uma condição de equilíbrio bem estabelecida. Então, sabendo disso, já podemos introduzir o conceito de equilíbrio químico, como sendo a velocidade na qual os reagentes viram produto, sendo igual à mesma velocidade no qual os produtos se tornam reagentes. Calma, eu sei que está confuso. Então, neste vídeo a gente tem um exemplo que é o carbonato de cálcio se transformando em óxido de cálcio mais gás carbônico. Se considerarmos um ambiente fechado para que esse gás carbônico não saia, temos que esses produtos eles podem reagir entre si, formando novamente o carbonato de cálcio. E se esses reagentes formam produtos, e se esses produtos reagem formando novamente o reagente, então dizemos que o sistema ele está em um equilíbrio do tipo dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico chamamos de equilíbrio químico. Então, como podemos fazer para saber qual é o sentido da reação? Para isso, a gente utiliza de um artifício chamado constante de equilíbrio K. Ela mede uma relação entre a velocidade com que os reagentes se tornam produtos e com que os produtos podem formar reagentes. Então, se a gente tem um K maior do que 1, dizemos que esse equilíbrio ele é deslocado na direção dos produtos. Isto é, há uma tendência maior de formação aos produtos. Enquanto que se tivermos um K menor do que 1, temos uma tendência a formar reagentes, ou seja, a formação de reagentes é favorecida. Sabendo disso, dessa problemática de saber qual é o sentido que uma reação pode percorrer, foi que em 1864, os dois noruegueses Gutenberg e Wagner propuseram uma relação matemática que simplificasse a composição de uma dada mistura em uma reação de equilíbrio. A relação apresentada por eles era que se tivéssemos uma espécie a caráter ilustrativo por esses quadrados azuis, reagindo com esses quadrados verdes, ou seja, eu tenho uma molécula de quadrado azul reagindo com 3 moléculas de quadrado verde, dando 2 moléculas de quadrado vermelho, certo? Então a gente teria que o K de equilíbrio seria expresso dessa forma. Os produtos elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico dividido os reagentes também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Ah, mas eu não lembro o que é coeficiente estequiométrico. Isso é,
Se eu tenho um quadrado aqui, então o coeficiente estequiométrico aqui é 1. Se aqui eu tenho 3 moléculas, o coeficiente estequiométrico é 3. Se aqui eu tenho 2 moléculas no produto, então o coeficiente estequiométrico é 2. Então, olha aqui. Se você tem a razão de produtos sobre reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, então o coeficiente estequiométrico aqui é 2, então aqui é elevado a 2. Se aqui tem 3 moléculas, então esse reagente aqui, que seria o quadrado verde, vai ser elevado a 3. Ok? Belezinha até aí? Então, se a gente considerar uma dada reação genérica do tipo duas moléculas de gás A reagindo com a molécula de gás B, formando duas moléculas de um gás C, no caso esse gás C é o produto, né? A gente vai representar a constante de equilíbrio K da mesma forma como foi mostrado para os quadradinhos, certo? Sendo que, como a reação está em meio gasoso, a gente representa essa constante de equilíbrio como sendo Kp, certo? Então, quando a gente tem uma reação em meio gasoso, antes de reagir, a gente coleta lá uma pressão, que é a pressão parcial do gás A em relação à pressão parcial do gás B. E depois que eles reagem, você coleta um gás C como produto, temos que a gente vai fazer a medição da pressão desse gás C. Então, essa constante de equilíbrio ela é dada em termos de pressões parciais. Então, como essas pressões parciais são representadas? É a pressão parcial de C dividido pela pressão inicial, assim como a pressão parcial de A dividido pela pressão inicial da reação. Como também a pressão de B dividido pela pressão inicial. Isso é uma forma de representar, mas o que de fato iremos usar é a sua forma simplificada, que pode ser escrito como Kp é igual a Pc sobre o produto entre PA e PB. Mas note que, apesar de estar em uma forma diferente, é a mesma representação de K. Esse K aqui ele segue o mesmo sentido, tá bom? Então, a única diferença é que para Kp a gente coleta em função das pressões parciais. Então a gente tem um exercíciozinho aqui que seria represente a constante de equilíbrio Kp para a reação abaixo. Então a gente tem a reação que já foi mostrada lá no vídeo, né, que é carbonato de cálcio formando óxido de cálcio mais CO2. Tá bom? A pressão de óxido de cálcio mais vezes a pressão de dióxido de carbono sobre a pressão de carbonato de cálcio. Em tese estaria correto, mas não está. Sabe por quê? Líquidos puros e sólidos eles não devem aparecer na constante de equilíbrio. Ou seja, eles não são considerados. Então, a gente tem nessa reação que o carbonato de cálcio ele é um sólido. Assim como o óxido de cálcio também é um sólido. Então, podemos eliminar essas pressões referentes a esses sólidos, já que sólidos e líquidos não contam, e ficar apenas como sendo Kp é igual à pressão somente do CO2, ok? Então essa deve ser a representação. Sólidos e líquidos não devem aparecer na constante de equilíbrio. Então temos aqui um exercício 2, ele pede o seguinte: calcule a constante de equilíbrio para uma mistura de gases. Então ele dá aqui a pressão de cada gás, né, que no caso é nitrogênio, o gás hidrogênio e formando o gás amônia. Então a gente tem essa seguinte reação: N2 reagindo com 3 moléculas de H2 igual a 2 moléculas de NH3 como produto. Então a representação, como a gente já vem abordando aqui no vídeo, é a pressão dos produtos sobre da pressão dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, olha aqui para a reação. A gente tem formando aqui 2 moléculas de NH3. Então, a pressão de NH3 ao quadrado, né, dividido pelos reagentes. A pressão de N2, coeficiente estequiométrico aqui é 1, então elevado a 1. Então, não precisa colocar aqui o 1, beleza? Então, pressão de H2, 3 moléculas de H2, aqui elevado a 3. Beleza. Aí, como a questão ela já te deu as pressões, só basta substituir os valores. Ou seja, substituindo esses valores aqui, você chega a uma pressão parcial
de 2,79 vezes 10 a menos 5, ok? Vale salientar que a constante Kp ela é adimensional. Aliás, toda e qualquer constante de equilíbrio, ela não tem unidade de medida, ela é apenas o valor, certo? O conceito de equilíbrio químico ele é muito importante e se estende para o entendimento de reações cujos ácidos e bases entram em um equilíbrio dinâmico. Nesse sentido, os ácidos fortes se ionizam completamente em água, enquanto as bases fortes se protonam completamente em água. Então, se tivermos ácidos fortes e bases fortes em nosso meio reacional, então a gente tem que o HCl aqui ele é um ácido do tipo forte, então ele se ioniza completamente em água e essa ionização dele faz com que a reação ocorra em apenas um sentido, ou seja, no sentido direto. Já nessa outra reação a gente tem um ácido fraco que é o HSO4-, tá? Então se é um ácido fraco é possível que ele tenha um equilíbrio químico. Nesse caso aqui a constante C está dizendo que é maior do que 1. Então lembra lá que a gente falou, quando é maior do que 1, a tendência é de formar produtos, mas mesmo assim essa reação é uma reação de equilíbrio. Em certo momento, os produtos vão se tornar reagentes e os reagentes podem se tornar produtos, ok? Podemos estabelecer outras constantes de equilíbrio, por exemplo, a da ionização da água. Em algum momento, provavelmente, você já deve ter ouvido falar que o pH da água natural, a água pura, é 7, né? Ou seja, o pH é neutro. Isso acontece porque duas moléculas de água elas reagem entre si, formando o íon hidrônio, que é o H3O+, e o íon hidroxila, certo? Esse H3O+, também é conhecido como H+, mas a representação mais correta dele seria essa, H3O+. Então, como é que podemos representar a constante de equilíbrio para esta reação? Ora, produtos sobre reagente elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Como duas moléculas de água formam apenas uma molécula de íon hidrônio e uma molécula de íon hidroxila, a gente só vai representar aqui, ó, concentração de íon hidrônio vezes concentração do íon hidroxila sobre os reagentes, que é a água. Mas lembra que eu te falei que líquidos puros e sólidos eles não entram no equilíbrio. Então a gente pode desconsiderar a concentração da água e ter que Kc é igual a H3O+, mais OH-. Então por que aqui representamos como Kc e não como Kp? Porque a gente utiliza essa notação Kc apenas para concentrações, ok? Então temos aqui um Kc de H3O+, vezes a concentração de OH-. Então temos que esse Kc ele se transforma aqui no nosso Kw. O Kw ele vem a constante de equilíbrio da água. Então water, né, do inglês significa água. Então por isso que você tem aqui um Kw, que é a concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon hidroxila. Isso aqui vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Isso é a mesma coisa, eu só fiz mudar a notação aqui do H3O+ para o H+, certo? E colocamos aqui que esse Kw ele tem um valor já conhecido, né? Já é medido experimentalmente, de 1 vezes 10 a menos 14, em 25 graus Celsius. Fazendo um resumo de todas as constantes de equilíbrio que vemos até agora, a gente tem a constante de equilíbrio para pressões parciais, que a gente utiliza em reações gasosas, Kp. A gente tem também íons da água, né, para medição lá do nosso H+ e o OH-, que também é utilizado para medições de pH, né? Então, Kw é igual a concentração de H+ com uma concentração de OH-. Então, temos a forma genérica, que podemos representar para qualquer coisa, para qualquer tipo de reação, que é o K normal, certo? E temos também o Kc, né, que seriam para medições de concentrações. Eu coloquei aqui H3O+ vezes OH-, mas aí poderia ser uma reação do tipo mais genérica, como, sei lá, duas reações, ou seja, em meio aquoso. Né, você pode representar a concentração desses íons, desses produtos, desses reagentes, como Kc.
Mas o que é que muda aqui para esse KC, KW, KP? Não é nada. A representação, note aqui que a representação acontece da mesma forma, pessoal. É só vocês considerarem que os sólidos e líquidos não contribuem para a constante de equilíbrio. E esses índices aqui, ó, P, W, C, são apenas para te nortear, para te lembrar que aqui é pressões, a gente está trabalhando com pressão, aqui a gente está trabalhando com água e aqui a gente está trabalhando com concentração. Você pode simplesmente, se você quiser, escrever apenas o K. Isso não muda nada. Só lembra de representar a constante de equilíbrio da forma correta, ok? Vamos lá. Temos aqui uma questão que diz o seguinte: a constante de equilíbrio Kc é igual a 0,105 para uma mistura de gases. Então ele te dá aqui nitrogênio, gás de hidrogênio e te dá também o gás amônia, né? Sobre um volume de 1 litro a 472 graus Celsius. Né? E temos aqui essa reação que já é conhecida, já vimos, né? Quando você mistura gás nitrogênio com gás hidrogênio, vai formar ali como produto amônia. Então, representamos isso aqui da mesma forma que já fazemos para Kp, tá bom? Então, nessas concentrações a gente coloca, na verdade, a pressão desses gases elevada a seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Produtos sobre reagentes, vocês já conhecem, já estão cansados de saber nesse vídeo. Então, isso vai dar para a gente 0,5, né? Mas o que é esse valor de 0,5? Porque a questão não já deu Kc? Ela não já deu a constante? Então, esse Q, esse 0,5 é o Q? Coeficiente de reação. E o que seria esse coeficiente de reação? Temos aqui que uma dada reação genérica do tipo Azinho Azão mais Bzinho Bzão é igual ao equilíbrio entre Dzinho Dzão mais Ezinho Ezão. Então, esse Q, a gente calcula ele de uma forma muito semelhante ao K. Isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, só está representado de uma forma diferente. Mas tá, Antônio, qual é essa diferença entre K e o Q? E por que a gente vai ter que calcular o Q e o K? Então, a gente vai ser importante saber disso para saber qual é a tendência real da formação de produtos, ou se a reação está em equilíbrio, ou se a reação ela tende a se deslocar formando reagentes. Ah, Antônio, mas se você não falou que o K maior do que 1 ele deslocava no sentido dos produtos? Sim, mas quando a gente está analisando aqui o Q vezes o K, a gente está analisando no sentido termodinâmico e no sentido cinético. Então, quando você só tem apenas o fator cinético para comparar em uma dada questão, você utiliza o fator cinético K. Né? Quando você quer comparar em termos termodinâmicos, aí você compara no sentido de Q. Né? E se você quer comparar nos dois sentidos, você leva em consideração o Q e o K. Então, se o K é maior do que o Q, aqui ó, K maior do que Q, a formação, né, o sentido da reação é para o sentido dos produtos. Se o Q é igual ao K, então temos que essa reação ela está em um dado equilíbrio dinâmico, certo? Um equilíbrio químico. Então, se novamente tivermos um coeficiente Q maior do que a constante de equilíbrio K, a formação vai ser no sentido dos reagentes, ou seja, vai formar mais reagente. Então, para fixar melhor esse conteúdo, essa parte de Q versus K, a gente trouxe um exercíciozinho aqui. Então, a 448 graus Celsius, a constante de equilíbrio Kc, para a reação abaixo é de 50,5. Determine a direção da reação. Olha aqui, ele está pedindo a direção da reação, né? A partir de 1,0 vezes 10 a menos 2 mol de H2 e 3,0 vezes 10 a menos 2 mol de iodo, certo? E em um volume de 2 litros, ok? Então, como é que vamos fazer a determinação dessa direção? Então, o primeiro passo para resolver essa questão é escrever a reação química, ou seja, H2, né, em estado gasoso, mais I2 em estado gasoso, a seta aqui de equilíbrio, né, informando que tem um equilíbrio, igual 2 moléculas de HI. Ok. Então, qual seria o próximo passo? Olha,
nota que ele te deu volume, certo? E ele te deu o número de mol. Então, aí você já pode obter a concentração, sabendo que concentração é número de mol dividido pelo volume. Então, você vai dividir, né, esses valores que ele te deu, que é a concentração de HI, que é 2 vezes 10 a menos 2 mol. Aí você vai dividir pelo volume, 2, e você vai obter a concentração de HI. Analogamente, você vai fazer para H2, ó, 1,0 vezes 10 a menos 2, dividido pelo volume, que é 2 litros, para obter a concentração, e você vai obter 5,0 vezes 10 a menos 3 mol. De maneira análoga, você vai fazer para o iodo, certo? Com isso, você obtém o quê? Que é, novamente, produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pelos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, resolvendo aqui, preenchendo os valores, né, que a gente obteve aqui das concentrações, a gente tem que isso aqui é igual a 1,3. Aí eu te pergunto, qual é o sentido dessa reação? O valor de Kc é maior do que o valor de Qc? Para um pouquinho para pensar. Sim, né? É muito maior, porque Kc é igual a 50,5 e Q é igual a 1,3. Então, esse equilíbrio ele é deslocado muito, mas muito na direção dos produtos, tá bom? Então temos aqui um outro exercício que diz o seguinte: calcule a concentração de H+ e OH- para uma solução neutra a 25 graus Celsius. A gente deveria ter aqui um Kw é igual a H+ vezes OH-, né? Mas como não sabemos a concentração de H+, nem sabemos a concentração de OH-, podemos colocar x, né? Um x aqui de incógnita. Isso é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Lembra lá do Kw que a gente já tinha definido, né? Que ele seria 1 vezes 10 a menos 14 para uma solução neutra. Então é exatamente isso, né? X vezes x é igual a x². Então podemos colocar aqui x² é igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Podemos aqui também extrair a raiz quadrada, né? Para eliminar esse 2 daqui. Então x tira a raiz quadrada, vai ficar 1 vezes 7 vezes 10 a menos 7 molar, né? Que esse valor aqui ele é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Por quê? Quando a gente tem uma solução neutra, temos em equilíbrio, né, a mesma concentração de H+, como sendo a mesma concentração de OH-. Então, justamente, pessoal, se vocês pegarem esse valor 1,0 vezes 10 a menos 7 e fazer lá na sua calculadora menos log de 1,0 vezes 10 a menos 7, isso vai te dar lá o valor 7, que é igual ao pH 7, ok? Então, temos uma outra questão aqui que diz: calcula a concentração de H+ para uma solução a qual a concentração de OH- é igual a 0,010 mol e B, a concentração de OH- agora vai ser 1,8 vezes 10 a menos 9 mol por litro, tá bom? Então, essa aqui a gente faz de maneira muito parecida, mas nota aqui que ele já está te dando a concentração de OH-. Ou seja, isso aqui tu conhece, né? Basta tu tá aqui, ó, H+, né? Tu conhece esse aqui e vamos passar dividindo. Então, concentração de H+ é igual a esse valor aqui, que é a constante de Kw, dividido por OH-. Então, fazendo essa divisão, você obtém 1 vezes 10 a menos 12 mol por litro, né? Molar, no caso. A gente tem que a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. Então, se a gente fizer que a concentração de OH- ela é 1,8 vezes 10 a menos 9, né? Só basta substituir aqui, porque essa letra B faz de maneira muito parecida com a letra A. Então, quando fizermos essa divisão, obtemos que a concentração de H+, ela é igual a 5,6 vezes 10 a menos 6 mol por litro, né? Molar. Então, a concentração de H+, ela é muito maior do que essa concentração aqui, ó, de OH-. Tá bom? É importante saber que alguns fatores eles podem alterar o estado de equilíbrio de uma dada reação. São eles: adicionar um reagente faz com que o equilíbrio seja perturbado, ou seja,
deslocando a reação em um sentido maior de intensidade do que as outras espécies, né? Então, a gente tem aqui esse gráfico, que ele é dado em função do tempo e da pressão parcial, certo? Então, vamos supor que você está fazendo uma reação lá há mais ou menos 1 hora. Faz 1 hora de reação e aqui, pronto, 1 hora aqui, certo? E nesse tempo todinho, as pressões parciais do nitrogênio, do NH3 e do H2, eles se manteram constantes, ou seja, eles estão em equilíbrio, né? Mas chegou aqui em 1 hora, você está apressado para ir para casa, você está lá no seu laboratório e você de repente, eu vou aumentar aqui a concentração de H2 para reagir mais rápido e fazer logo essa reação acontecer. Então você vem e adiciona H2, justamente nesse tempo de 1 hora. Então o que vai acontecer? Quando você aumenta essa concentração, essa pressão de H2, você tem um aumento, você quebra o equilíbrio, veja que não está mais uma linhazinha reta, você quebra, o NH3 também ele aumenta, então passando um tempo, sei lá, passou meia hora do que você planejou aqui, então o equilíbrio vai voltar a ser restabelecido, né? E essa reação vai continuar constante, porque ela é uma reação característica que ela tem uma constante, certo? Mas você nota aqui que nesse meio tempo de meia hora aqui que você ficou apressado para ir para casa, você deslocou o equilíbrio. E qual foi o sentido desse desequilíbrio aí? Qual foi o sentido dessa perturbação do equilíbrio? Ora, se você aumentou aqui, você aumentou a concentração de H2, então você deslocou essa reação no sentido de NH3, ou seja, formou mais NH3, certo? Um outro fator que altera o estado de equilíbrio é o aumento da pressão. Vemos aqui nesse primeiro cilindro de gás que ele está pouco pressionado. E à medida que você pressiona esse pistão, você faz com que a pressão aumente. Aumentando a pressão, você tem que as moléculas elas vão ficar mais como é que eu posso dizer? Mais próximas umas das outras. E o que é necessário para essas moléculas reagirem? Colisões. Se uma molécula colidir com a outra, ela tem uma grande probabilidade de ela reagir entre ela e formar uma nova molécula, certo? Então, como você está diminuindo aquele espaço, está aumentando a pressão entre elas, você tem que você aumenta ali a probabilidade delas reagirem entre si, perturbando o equilíbrio químico e deslocando o sentido. Tanto pode ser no reagente como nos produtos. Se você tem uma formação lá de produtos muito grande e você aumenta a pressão, você pode deslocar lá novamente no sentido dos reagentes e vice-versa. Um outro fator que altera o estado de equilíbrio é a alteração da temperatura. Se alterarmos a temperatura, seja ela num aumento ou numa diminuição, fazemos com que o grau de agitação dessas moléculas aumentem ou diminuam respectivamente. Esse aumento da agitação pode proporcionar ao sistema que ele reaja mais facilmente, como por exemplo, no caso dessa imagem, né? Um complexo hexidratado de cobre ele possui uma coloração azul intenso. Quando ele é aquecido, forma um outro composto, que no caso aqui é o cloreto de cobalto, de coloração rosa. Ao esfriar, ele volta para a coloração azul intenso. Ou seja, é um equilíbrio que envolve aqui trocas de calor. Quando ele é aquecido, ele forma a solução rosa. Quando ele é resfriado, ele volta à sua solução azul. Agora, embora a gente tenha aqui fatores que afetam o equilíbrio, o uso de catalisador não afeta o equilíbrio. Por que o uso de catalisador não afeta? A resposta é porque lembre-se que a principal função do catalisador não é reagir, não é alterar a reação. É fazer com que a reação aconteça apenas mais rápida. Ele não interfere na reação. Ou seja, em geral, para reações que existe um gasto de energético mais alto, o catalisador tem apenas a função de diminuir esse gasto energético. Ou seja, se antes ele teria que percorrer essa distância, deveria absorver essa energia aqui para poder reagir, agora ele só vai absorver esse grau aqui de energia. Ou seja, se você tem uma reação que precisa de menos energia para acontecer, é mais rápido que ela aconteça. Então, o catalisador tem
única e exclusivamente essa função, certo? Então, nosso vídeo ficou por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui através do e-mail do Protut, né? Se inscrevam no canal aí do Gênios e nos sigam nas nossas redes sociais. Lembrando que a lista de exercícios já vai estar aí com o link na descrição e vocês podem baixar, resolver e nos mandar as dúvidas. Se você gostou, deixa o joinha e é nóis!